Boa tarde, estamos ao vivo novamente para mais uma live, mais uma terça-feira. Boa tarde, boa tarde. Oi, Érica, tudo bem, querida? Boa tarde. Oi, Júnior, já entrou meu convidado. Olá, galera. José Silva, oi, Aramis, oi, Freitas, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos. Meu convidado já está ao vivo aqui com a gente. Ele é um gaúcho que veio para o Rio de Janeiro em 2003 estudar jornalismo. Começou a trabalhar de cara com assessoria de imprensa com grandes celebridades. E desde 2010 mora em Nova York, para onde ele foi estudar inglês por apenas 2 meses e até hoje está por lá. Hoje ele trabalha com eventos, desde 2014 ele trabalha com eventos na Brasil Foundation e tem muita coisa para contar para a gente. Oi, Carlos, tudo bom, meu amor? Oi, Milton, seja bem-vindo. Simone, tudo bem, queridos? Chama aí uma galera, eu vou mandar um aviãozinho para uma galera para avisar que a gente já está ao vivo, porque tem muita gente que acaba perdendo o horário, não custa nada a gente lembrar, né? Manda aí para uma galera também, por favor. Taca o dedinho aí no aviãozinho e vamos, que eu já vou colocar nosso convidado aqui. Oi, Adriano, tudo bom? Que bom você aqui novamente. Denise, tudo bem? Silvana, tudo bem? Da Hidreta Boa. Oi, Mariana, tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Josias, saudade, meu anjo, como é que você tá? Mandaram, gente, os aviãozinhos para chamar a galera. E ontem, feriado do comércio. Bom para uma galera descansar, né? Chegou na hora, Maria de Socorro, chegou na hora. E aí, galera, me conta, como é que vocês estão? Sexta-feira eu vou ter uma live super interessante também com o Rodrigo, que ele criou um método super bacana de fisioterapia. São os exercícios incríveis que colocam o corpo da gente no lugar. Vale a pena conferir, beleza? Galera, vou chamar o Júnior para entrar logo, para a gente não perder tempo. Já vem. Oi, meu amor! E aí? Tudo bem? Peraí, deixa eu botar meu fone só um pouquinho. Tudo bom, querido? Tudo bem, Cláudia, só você me Mas eu convenço todo mundo, até você, Ai, meu você é amor, que uma não dá figura. entrevistas para ninguém. Olha só que honra minha. Não, Cláudia, você é uma figura. A gente tem que compartilhar conhecimento, amor. Isso faz parte da vida, é importante, Ah, sabia? não, com certeza. É muito, muito, muito importante. Tá tudo bem por aí? Como é que tá o clima aí? Tá quente hoje, deu uma esquentada. É. Aqui o É, verão chegou antes da hora, né? Não avisaram para ele que era a vez da primavera. Tá verãozão, só falta você pra gente ir à praia. hoje eu vi alguém me mandou, a Welly, um amigo meu mandou, que as escolas de samba vão começar o ensaio em novembro. É, aqui tá, vamos ver como é que vão ser esses ensaios. É, Quero ver esse distanciamento, né? não, mas eu vou te falar, o verão é muito difícil. Aqui também, o verão é complicado. É complicado manter o povo em casa, né? É. Nessa quarentena que não acaba nunca. Mas vem cá, vamos começar logo nossa conversa. Conta pra gente o que te trouxe do Sul pra cá. Só fazer jornalismo? Você podia ter cursado jornalismo por lá. O que te Não, trouxe na pra verdade, eu cá? comecei a fazer jornalismo lá. Eu fiz Ah, jornalismo numa universidade lá, e daí eu mudei para o Rio. Mas eu sempre quis mudar para o Rio desde pequeno, assim, eu ia todo verão, não todo verão, mas ia bastante passar férias, e eu sempre quis morar lá, assim, e morar no Rio, né? Eu sempre sim, falo, assim, que o Rio é, tipo, a minha cidade, assim, minha hometown, né? é muito bom, né? E Rio de Janeiro. e daí acabei quando eu fiz um semestre da faculdade em Porto Alegre, eu fiz na verdade um Unicinos, que é São Leopoldo, né? E Sim. depois eu transferi para o Rio
E daí, mas... Foi abduzido É, pelo Rio, né? não, e também assim, sendo gay, né? Tipo, acho que o sonho de de toda criança gay é morar no Rio de Janeiro. Ah, com certeza, porque sempre foi uma cidade mais liberal, né? Independente de Não, qualquer coisa. assim, com O certeza. Rio de Janeiro é uma cidade, e sempre foi uma cidade muito sedutora. Eu nasci em Petrópolis, vim com 18 anos para cá e sempre quis vir para o Rio de Janeiro também. Eu tinha certeza que o meu lugar era no Rio, não era em Petrópolis. Né? A É. gente meio que vai se identificando e tal. E com certeza, a gente falando por ser gay principalmente, aqui você acaba tendo mais liberdade, é óbvio, né? É uma cidade. Não, passar, quando eu ia pro Rio, meu tio morava na Vinícius, né? Então, assim, eu passava carnaval, tipo, quando você sai de Porto Alegre, você vai passar carnaval, você passa pela Farm de Amoedo, você fala, é isso que eu quero. É isso que eu quero na minha vida, né? Não tem jeito, não tem É, jeito. E você chegou no Rio e foi praticamente direto trabalhar na Montenegro e Ramã, onde você trabalhou com diversas celebridades e da mais fina flor, Natália Timberlake, Leandra Leal, Bibi Ferreira, Ângela Vieira, que eu também fui empresária da Ângela durante muito tempo, Rosa Maria Murtinho, enfim, uma galera. E ainda fazia assessoria de imprensa para vários espetáculos teatrais. Fala um pouco dessa experiência, como foi para você, principalmente uma pessoa que estava recém no Rio, né? então, é isso, assim, quando você chega, o Rio é aquela, né, parece que você tá meio que dentro de uma novela, para quem não é do Rio, parece que você tá vivendo uma novela do Manuel Carlos, né? E daí você vive aquilo é normal, assim, vai ficando normal, né? Eu me Sim. lembro, assim, quando algum amigo meu ficava lá em casa e vai na praia e vê um ator, assim, ficava, fulano, não sei o que você tem que pedir, não, pera, calma, não, né? Porque no Rio todo mundo é aquela coisa, tem aquela brincadeira que todo mundo é um pouco meio famoso, né? Ninguém é todo mundo é meio blasé, né? Principalmente É, na Zona Sul. Então, assim, eu fui fazer faculdade, eu morava na Vinícius, fui fazer faculdade ali na Lagoa, então, assim, era o Mosca, não sei se você lembra dessa época, tinha um bar sim. ali. Então, é aquela vida meio que, assim, tipo, perfeita, né? Não tinha nada. E daí, assim, eu comecei a trabalhar na Montenegro Raman. O meu primeiro trabalho, na verdade, foi a fotobiografia da Bibi Ferreira. Nossa. E daí a Isso eu gente... quero que você conte com calma daqui a pouquinho. Conta Tá, da experiência como um todo, mas eu tinha uma pergunta específica disso, tá, porque você vai precisar contar com detalhes. Conta um pouco mas do todo e depois você entra nesse detalhe que eu acho que é incrível. Essa experiência, nossa. então, e daí eu já comecei, foi o primeiro trabalho, né, depois a gente vai falar, mas... é, e comecei a fazer assessoria com o Cacau, né, que todo mundo conhece, o Sim. Cacau muita gente conhece, e foi meu mentor ali, me ensinou tudo. E, e daí, assim, vai ficando uma coisa... hoje eu lembro, assim, porque o meu contato com a Bibi, quando eu mudei para cá, já mais velho, hoje a maturidade, né? Eu fico pensando assim, falei, gente, eu agiria totalmente diferente, assim, né? Às vezes eu me lembro, assim, de uma vez eu fui fazer eu fui tinha acho que era o RJTV, tinha que fazer lá no Teatro Maison de France com a Natália Timber. Eu era muito novo, assim, eu tinha 20 anos. Menina, eu tremia, assim, eu suava, sabe? Porque tudo, assim, tem tudo para dar errado, né? Sempre. Sim, sim. Assim, qualquer coisa que você vai fazer, assim, sempre tem um problema. Nesse dia, eu me lembro até que faltou luz no teatro, sabe? Nossa. E ela tinha lavado o cabelo, daí foi transferido pro dia seguinte, e tudo já virou um problema, assim, sabe? Tipo, é uma senhora, né? Então, assim, eu lembro, assim, que como, gente, era suando frio, assim. E hoje, assim, depois de muito, quando eu fiz os shows da Bibi aqui, e que a gente já é mais velho, então assim, até aproveitar mais aquela situação, né? Tipo, de estar com aquela A pessoa que é convivência, né? quando a gente é muito novo, não dá nem para aproveitar, assim, eu tenho, né, do nervosismo, assim, vai te tirando um pouco da experiência, né? Tipo, eu ficava muito nervoso às vezes, tipo, às vezes eu trabalhava com o Montenegro, né? Então ele falava, não, você vai. Claro, tinha pessoas, assim, daí, claro, eu fiquei amigo de algumas pessoas, tipo Fabiana Carla, a Vi, né? Então, viajar com essas pessoas, assim, eu viajava com elas, era muito mais fun, assim, né? Tipo, mas daí você vai viajar com com uma senhora de teatro, uma super diva, né?
é outra história, né? Daí, e hoje eu vejo que eu poderia ter aproveitado mais essa experiência, mas o nervosismo e a imaturidade, assim, não deixa, às vezes, você absorver tudo que você poderia absorver, que eu absorvi, né? E trabalhar com a Bibi aqui em Nova York, os shows que a gente fez, deu para a minha convivência com ela, assim, conversar e ficar mais calmo, assim, sabe? Eu tenho total, eu consigo ver total, assim, conversar com ela e assimilar, e ter mais calma em assimilar assim, conhecimento, né, através Sim, dela. com certeza. Mas isso é a maturidade que traz para a gente mesmo, né? E assim, você de cara pegou, imagina, uma diva, Bibi Ferreira, e como você falou, você começou a fazer a fotobiografia dela. Então você mergulhou na vida dela e, né, tendo contato com ela. Eu imagino que devia mexer nas estruturas mesmo. Mas isso é uma história que pode até virar um livro, né? Contar tudo isso é uma história riquíssima, né? Não, quem tem que montar o livro é o Raman, é o Nilson, né? Que ele está fazendo um livro, na verdade, É, sobre isso. é. Mas, realmente, assim, eu tinha 20 anos, né? E daí eu ia pra casa da Bibi todo dia, tipo, 3 da tarde, assim, sabe? Que ela acorda à tarde, não sei o que. Daí a gente chegava lá, ela tava... E aí eu e Cleusa, né? Às vezes só ia eu. Ia eu e Cleusa, geralmente. E daí a gente chegava na casa da Bibi, ela tava acordando, então a gente começava a trabalhar no material que já tinha um outro rapaz que já tava fazendo. Ele saiu, ele parou de fazer, eu comecei a fazer a pesquisa de fotos e texto. Então já estava meio que o Um início pouco já estava adiantada, né? adiantado. E da menina era assim, primeiro que é isso, eu suava assim, né? Porque daí quando ela vinha ficar com a gente na sala, lá não abre janela na casa dela, né? Por causa do vento, ela morava na frente ali na Rui Barbosa. Sim. Então assim, gente, era um calor insuportável, Mas assim, não né? abre janela e não liga o ar, é isso? Não, Tipo, imagina, não se liga ar, não se liga ar no imagina a teatro, voz, gente. né? Não, o teatro, às vezes um calor, e ela pedia para desligar o ar do teatro, assim, né? Não tinha como, né? A plateia ficava louca, entendeu? Mas isso sempre era um problema, tipo, o ar-condicionado, que às vezes o ar-condicionado batia, eu me lembro no João Caetano, o ar-condicionado batia, assim, de cara no palco, né? Então, assim, tinha que às vezes desligar o ar e ligar depois que o público já tava, e daí tipo, as pessoas tudo se abanando, assim, sabe? Então, eu ia para casa dela, não tinha evento, não tinha ar, não tinha nada. E daí eu ficava lá, assim, de 3 até umas 7, 8 horas da noite, assim, durante uns 4 meses. Nossa, uma É. convivência bastante intensa, Não, né? e daí essa fotobiografia tinha data para ser lançada, né? E daí a gente não conseguia nunca terminar, porque depois que a gente chegava às provas, né, que já estava sendo impresso as páginas, daí a gente mostrava para ela, daí tinha várias aspas dela, né? E ela falava assim: "Eu não falei isso. Eu nunca falei isso". Daí a gente tinha que mudar. Daí lá, quando eu falei um dia, eu falei: "Nilson, a gente não pode mais mostrar para Vivi esse livro, porque esse livro não vai ser lançado nunca". Porque toda vez ela falava que não, ela falava assim: "Não falei isso". Era muito Tupô! engraçado. Não, demorou muito, assim, eu acho que a gente mostrou umas 4 vezes, assim, e ela fala: "Não, eu nunca falei isso, não é assim". Daí mudava as aspas, né? E um dia a gente falou: "Não dá mais, tem que lançar". Então a gente parou de fazer, assim, de editar, né? É, O que foi. é muito É, delicado isso, né? é, Até é, porque você vai falar, não, olha aqui, tá na entrevista, você falou sim. é. Ok, ela vai dizer, não, mas escrever errado, não foi. Enfim, não tem muito como Não, mas é muito argumentar. legal, assim, enfim, histórias, né? Tipo, que é a história da cultura do Brasil, assim, né? Tipo, Sim, mistura tudo. Não, e isso assim, muito, porque ela já é de família, ela é de uma família de de artistas, né? Então, artista, assim, exato. já Ela vem, começou muito pequena, né? é, é, muito Pequena legal. e ela é uma multiartista, né? Ela faz É. de tudo um pouco, canta muitíssimo bem, é uma ótima diretora também, enfim. Não, assim, Realmente, às vezes eu vou te falar que, às vezes, quando eu penso, assim, quando eu paro, é porque as pessoas da minha geração, quem é do Rio, sim, assim, né? E pelo contrário, quando a gente viajava em turnê, assim, tipo, no Nordeste, é impressionante como tinha jovem no teatro, assim, sabe? Muito mais, às vezes, do que São Paulo, enfim. Uh, mas às vezes eu paro, às vezes eu não sei se cai a ficha, tipo, eu falei, gente, eu trabalhei com a Bibi Ferreira, sabe? Assim, é. tipo, por muitos anos e é demais, assim, é tipo.
né? Os meus amigos americanos, enfim, quando eles foram ao show aqui, né? Sim. E entenderam quem ela é, tipo assim, gente, se fosse aqui nos Estados Unidos, assim, tipo, já teria, né? É que nem tipo, a gente vê, tipo, o Carmen Miranda, né? No Sim, Brasil, assim, tipo, o Museu Carmen Miranda tá lá jogado, nem sei se existe mais. Então, eu assim, é também não tudo, sei não, mas a gente vai deixando tudo. infelizmente aqui é muito difícil, né? Assim, preservar a cultura, enfim, é É. muito, 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 muito delicado. A Alessandra entrou, a Alessandra tá de aniversário hoje. A Lê entrou, Fabi entrou, e tem um monte de gente aqui falando que você é o máximo, que isso, que aquilo, ó. Simone A Leitão, Simone, ele a já, a cara. Simone tá aqui, Júnior é o máximo. Ah, ela que Paty, é o máximo. Simone vai fazer um show agora para a Casa do Saber, vai participar de um evento da Casa do Saber, acho que é amanhã. Ela me Ah, mandou é? convite. Eu vou ver se eu consigo ir Ah, lá legal. no Shopping Leblon. Bem bacana. Tem uma Legal. galera, Eu vi que A ela tá Maria. fazendo a academia online, muito legal, a Academia Jovem Concertante, que também foi um projeto que eu trabalhei muito com ela, muito legal. E a Muito Alessandra tá de bom, né? aniversário hoje. Você Oi? sabe, né? A Alessandra tá de aniversário Sim. hoje. É. Ah lá, ela falando, adoro, adoro, adoro. A Alessandra é a nossa maior amiga em comum, né? É, é. Quem Não, é mais. muito engraçado, porque a gente nunca se encontrou, porque a Alessandra fazia elenco, né? Eu fazia assessoria de imprensa e produção. E você viajava com a Alessandra. Exatamente. A gente Viajava se encontrou. mensalmente. Não, a gente se encontrou só depois do Brasil Foundation, já. Sim, só no Brasil Foundation, É, exatamente. Exatamente. Mas é o mundo, né? O mundo dá é. voltas. Me conta uma coisa, como é que você conciliava assessoria de imprensa e produção dos espetáculos? Não, então, daí, porque o Cacau fazia, eu trabalhava com o Cacau, né? Então, o Cacau fazia, depois ele foi saindo aos poucos, né? Que ele começou a escrever, não sei o quê, mas a gente fazia juntos, assim. Daí, quando eu comecei a fazer viajar com produção, era Aham, mais final de semana, né? Então, sim, eu acabava trabalhando no escritório durante a semana e final de semana viajava com o show, enfim, né? sim. E mas era tranquilo. Gente, eu e Tranquilo? a Alessandra, era tranquilo. Eu e a Alessandra, a gente tem tanta história, eu e a Alessandra. Nossa Senhora. Olha, só das minhas viagens, imagina, eu, Alessandra, Fabiana Carla e Leandro Hassum, todo mês, durante 2 anos, a gente Ela ia a falou. Goiânia. Você imagina o tanto de história que só nisso a gente tem. É. É muita história. Alessandra está no primeiro capítulo do meu novo livro. Ah, é? É... Não Ah, tem como não estar. Gente, deixa eu só dar um oi aqui para a galera. Oi, Júlia, Lê, Babi, que entraram e eu ainda não falei. Lu. A Maria Guedes está tomando mate. Acho que é em sua homenagem, hein? Oi, Adriana. Eugênia, uma galera aqui. Andréia Fleury entrou. Muitas histórias e tempos muito bons. É isso mesmo, minha amiga. Muitas histórias e tempos muito bons. gente, a Patrícia, tá, depois quando a gente for falar da Fala, Brasil fala, Foundation, fala. não, a Patrícia Lobacara foi presidente da Brasil Foundation durante muitos anos, né? E quando eu te falei que eu já fiz 19 galas, né? É. Na Brasil Foundation. E a Patrícia foi, tipo, a minha mentora, assim. É muito legal na vida, né, que a gente vai tendo essas, tipo, o Cacau, depois Sim. a Verônica, irmã da Mônica Muniz, na Dealer, quando eu trabalhei, e Patrícia, enfim, a gente Uma vai... galera que está do lado e que ajuda muito, né? Mas me É, diz uma é. coisa, você trabalhou com Betânia. Conta pra gente como é que foi isso. Então, também na produção, na verdade eu fiz um show Tempo, 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 a gente fez para Petrobras Argentina, e a gente fez um show lá, enfim, foi uma produção bem grande, assim. Mas foi assim, foi um show só, não foi, né, não trabalhei, assim, mas claro, tá no meu currículo. Pelo amor de Deus, um show com Não, Betânia não. na Não, Argentina, eu é me lembro que eu isso? tinha uma camiseta de produção que a gente usou na Argentina Aham. e, e era o show, assim, eu me lembro que eu gostava de malhar, eu falei, gente, eu tava aí com a Betânia.
Malhava só se exibindo, né? É. Não, porque, gente, é uma coisa louca, assim, né? Tipo, e é Claro. um pouco isso de sair de Porto Alegre, né? Tipo, em Porto Alegre fica tudo muito longe, né? Quando você, daí você, tipo, você trabalha, você tá ali produzindo o show da Bethânia na Argentina. É bem legal, assim. É muito legal, pelo amor de Deus, né? Ó, o Adriano está dizendo, é muito poder. Silvana falou, nossa senhora, eu morri aqui, Bibi e Betânia. Isso não é para qualquer um, não, Silvana. Esse menino não é pouca coisa, não, meu amor. Não é fácil. Mas me conta uma coisa, em 2010, você simplesmente falou que ia estudar 2 meses em Nova York e nunca mais voltou? Como é que foi isso? Então, foi muito rápido, assim. Na verdade, eu sou canceriano, né? A gente sabe. Somos, né, amor? É. Inclusive, Então, assim, conversamos muito a respeito disso, né? é, então eu tinha terminado um namoro de 4 anos, assim, eu tava com aquela coisa do canceriano sofrendo, aí eu decidi, isso foi muito rápido, assim, foi em abril, e daí eu decidi, eu comprei, enfim, fiz todo o negócio para fazer um curso de 2 meses para vir em agosto. Então, de abril a agosto mudou tudo, assim, foi muito rápido. E daí eu me lembro que a Camila tá aqui. A Eu me lembro Camila que entrou, tô chocada. A é, Camila tá na live. é, Camila e Maria, né? é. E daí eu lembro que eu tinha feito uma peça eu tinha produzido uma peça chama Tok Tok, não sei se você Sim, lembra, no lembro, Teatro claro. do Leblon. E daí a gente produziu 8 meses com a Márcia Cabrito, depois mudou o elenco, não sei o quê. E daí daí quando eu já estava com tudo meio organizado, a Gutman, qual é o nome dela, gente? A filha da Eliana Gutman. Esqueci o nome dela, gente. Bem, enfim, ela é produtora de São Paulo, ela me chamou para produzir um espetáculo da Marisa Hort no Rio. E daí eu me lembro, acho que, enfim, meus amigos todo mundo falava, produz, depois você vai, né? Produz, você vai, não sei o quê. Daí eu falei, não, não, já tá tudo certo. E daí eu acabei vindo. Assim, um curso de 2 meses, né? Mas eu já tinha mais ou menos uma ideia que eu queria ficar mais. Sim, Mas o meu visto era de 4 anos, então eu, eu podia ficar, né, esses 4 anos. sim. E, e daí eu vim ficar, acabei ficando. Só que eu cheguei em agosto, eu conheci o John em janeiro. Então, assim, já meio que foi muito rápido tudo, assim, sabe? Você é que nem eu, né? Gosta de casar rápido. Mas assim, Casa. essa minha pergunta ia ficar para o final, mas já que a gente não tinha como, né, falar sobre a decisão de ficar nos Estados Unidos e não entrar o John. E esse casamento veio com uma família, né? Porque você é Veio. pai de 3 filhos. Todos já É. criados, está mais tranquilo, mas conta pra gente, como é que foi tudo isso? Então, assim, veio mais ou menos, né? No início a gente não sabe como é que é muita história, depois que vai aparecendo. Mas o John tinha uma família, enfim, tinha só um irmão e a família, né? É tudo igual, só muda o sobrenome. E Sim. daí, no processo assim, de namoro, ele já começou meio que tomar conta dos sobrinhos mais velhos. E quando vê, nasceu uma criança. Um dia e o pouco que eu entendia do inglês na época, ele falou assim, não, a minha nora estava grávida, ninguém sabia, e a criança nasceu. E daí ok, tipo, né, daí começou, daí a mãe dele um dia falou assim, vocês têm que, essa criança é de vocês têm que, enfim, porque tem toda uma história aí que eu não vou, senão a gente vai fazer uma live só sobre adoção, né? E daí, enfim, daí a gente ela tido para uma outra família, né? Tipo, enfim, para ser adotada por uma outra família. E a mãe do John falou: não, essa criança é de vocês, não sei o quê. A gente tem que É ela que tá aí, adotar não. até ela. Daí, quando ela tinha 6 meses, ela Não, mas veio ela para tá cá. aí. Não, é o John. Ah, Não, porque aqui é assim, toda hora entra ela e as amigas, toda hora, o tempo inteiro. é. Né? Mas, E daí, então, ela tinha 6 meses, hoje ela tem 9. e é uma Então, gata super cheia de personalidade, né?
Ela não deve ser muito fácil de contornar. Não, ela é bem. A gente fala que ela é bem pimentinha, assim, né? Ela tem uma personalidade forte. E ela fala Mas português também? não, ela não fala português. Ela faz aula de português. Quando a minha mãe tá aqui, ela fala. Assim, fala, ela não gosta de falar na minha frente, sabe? Ela fala, às vezes eu vejo ela falando assim com a minha mãe, mas ela fica com vergonha de falar na minha frente. E eu tento, assim, mas é muito difícil. Eu sei, tipo, é um problema, assim. É porque a minha sogra era viva, né, quando ela era pequena. E a minha sogra é super, assim, era super italiana, americana italiana, né? E a Jenny, ela teve, ela demorou para falar, assim, ela começou a falar, mas ela fazia speech classes, né? E daí eu me lembro que eu ficava morrendo de medo, assim, da minha sogra ficar brava, porque como ela não falava o inglês ainda, de confundir, entendeu? Que era a Sim. época que eu tinha que começar a falar o português. E daí quando ela começou a falar, e aquela história, assim, eu sempre falo, aqui tem muito essa coisa de rotular, né? Então, quando ela começou a falar, já tava. Isso não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Eu tenho que falar e ponto, mas é uma falha mesmo. Não, mas acontece, assim, não é fácil alfabetizar em duas línguas, não é fácil mesmo. E principalmente português não é uma língua fácil, né? Não, Quando a minha mãe tá aqui, a minha mãe às vezes fica 2 meses aqui. Daí ela fala, a minha mãe só fala português, né? E daí ela entende, assim, elas se viram aqui, né? Às vezes então, eu fico às vezes 40 dias no Brasil, né? E É, minha mãe fica aqui os 40 dias. Então, assim, elas ficam as duas juntas, né? super de Então, boa, né? não, total, assim. E daí a minha mãe já entende ela entende a minha mãe, então fica Mas tudo eu mais tenho fácil. esse problema com o inglês. O meu inglês é péssimo, péssimo. Se eu tô com alguém, eu deixo a pessoa falar. Eu falo o mínimo possível. Agora, se eu tô sozinha, eu saio, pego um Uber, faço compras, como no restaurante, faço tudo. Porque aí eu não tenho vergonha dos meus erros. Porque quem vai me julgar, pouco me importa, né? É, é. Um Não, se você tá com vendedor se você tá não com um amigo é mais complicado, eu acho. fica, né? Tipo, ai, que É, vergonha, vou falar bobagem. Porque aí você vai, não conjuga o verbo certo, enfim, tudo meio vai empurrado, né? Mas eu me viro. Nunca me perdi. Muito pelo é, contrário. Sempre saio, faço minhas compras, como, volto, tá tudo certo. Mas na frente dos outros eu tenho uma vergonhinha bem bonita. Bem bonita, bem bonita. E como é que foi o convite para ir para a Brasil Foundation? Foi em 2014 que você foi para lá, para a área de eventos. isso. Então, na verdade, o Hélio, como eu te falei, tem né, as pessoas que vão no teu caminho, assim. O Hélio sempre falava para mim, assim, já acho que mais de um ano, ele falava assim: você tem que trabalhar na Brasil Foundation, você tem que trabalhar na Brasil Foundation, porque então, eu fiz festival de cinema da Infinito aqui, né, 3 anos. Não, 2 anos. Fiz 2 anos. E daí fiz os shows da Bibi. Então eu comecei a trabalhar na minha área, né? Assim, na minha área Sim. E daí o L falava: não, você tem que trabalhar na Brasil Foundation, você tem que trabalhar na Brasil Foundation. Um dia ele marcou para eu ir lá conhecer a Patrícia, enfim. E daí eu cheguei lá, a gente já comecei a trabalhar, acho que nesse dia mesmo, assim, sabe? No dia seguinte, alguma coisa assim. E daí a Patrícia falou: olha, a gente tá. É setor social, né? É nos Estados Unidos, mas assim, a gente tem. Todo mundo faz tudo, entendeu? Sim. E a gente começou enfim, né? A fundação é uma ONG, né? Uma ONG só é aqui nos Estados Unidos, mas não deixa de ser uma ONG. E daí a gente começou a fazer. Na época que eu entrei, a gente estava fazendo um gala de Miami, que seria. Eu entrei em novembro, eu acho que seria em janeiro, né? E daí elas estavam procurando alguém para ser homenageado. E daí eu falei: por que a gente não faz homenagear a Xuxa, né? Era 25 anos da Fundação Xuxa Meneghel. E daí a Patrícia falou: eu falei: não, eu posso fazer o contato. Daí eu falei com o Luiz Cláudio na época, né? E a Mônica e com a Sim. Tati, enfim. Daí a gente fechou a Xuxa, daí a Xuxa foi pro Gala Miami, foi, tipo assim, acho que foi a primeira vez que a Sasha apareceu, assim, sabe? Tipo, adulta, e foi Sim. capa da cara, então, assim, foi super legal. E daí, depois disso, Você daí já vieram. entrou arrebentando, né? Não, foi muito legal. Acho que já foi uma porta Somando de entrada. bastante, né? Abrindo É. bastante portas. E logo depois veio o segundo gala que eu já fiz, que era em São Paulo,
que eu me lembro até hoje, que eu fiz o roteiro. Era o Luciano Huck que ia fazer ia Mestre. apresentar, e daí aconteceu aquele acidente de avião, né? E daí o Paulo Gustavo ia fazer o leilão junto com a Didi Wagner. E eu tinha feito o roteiro do acho que foi a primeira vez que eu gostei de fazer roteiro, assim, porque eu fiz o roteiro pensando no Paulo Gustavo, e eu me lembro, assim, que ele usou as piadas, sabe? Tipo, a gente fazendo no camarim, a gente tava ensaiando, e ele fazia as piadas que eu tinha escrito, assim, eu achei massa. Aquela, Que tipo, máximo! Muito chique, hein? e daí daí acabou que aconteceu o negócio com o Luciano Huck, que ele não fez, o Paulo Gustavo que fez, ele e a Didi fizeram o gala inteiro, né? E daí já foi o segundo. E depois desse, depois do segundo, porque esse do segundo ainda tinha mais produção, assim, tinha uma agência que fazia, tinha o Hélio. Depois desse que começou mais, eu comecei a fazer mais tudo, assim, da Ficar parte à de eventos. frente, né? É. Fala um pouquinho, eu sei que você não é o porta-voz da Brasil Foundation, mas fala um pouquinho da Brasil Foundation para a galera que está aqui, porque pode ser que tenha algumas pessoas que não conheçam bem a Brasil Foundation. Aí a gente está falando que você trabalha numa ONG, faz baile de gala, talvez as pessoas não Então, estejam é que entendendo baile de muito bem. gala é uma maneira que uma organização tem, né, para arrecadar dinheiro, né? Então, assim, é um evento enfim, para a sociedade, pessoas que doam dinheiro, elas pagam um valor alto para poder participar daquele evento. E, e O daí, gala se divide entre o é... antes e o depois do Júnior, com gente, tô todo cheio de fã aqui. respeito, diz a Alessandra, e é verdade. Não, o Gala sempre foi um sucesso, gente. Então, o Gala sempre foi um sucesso antes de mim também. Então, a Brasil Foundation é uma organização que foi fundada aqui em Nova York pela Leona Forman, que é uma história muito legal, assim. Ela é uma judia russa que nasceu na China. Daí, durante a Revolução Chinesa, a família dela foi expulsa da China e ela foi para o Brasil. Acho que ela tinha 13 anos, eu acho. E daí ela cresceu no Rio, fez faculdade de jornalismo na UFRJ, se formou, casou com um americano e veio morar em Nova York. Daí trabalhou na ONU por 20 anos. Quando ela se aposentou, em 2000, ela abriu a Brasil Foundation. Ela reuniu uma comunidade brasileira aqui de pessoas do mercado financeiro, advogados, e abriu a fundação em retorno ao Brasil, que tinha aberto as portas para ela, para a família dela. E daí, desde então, a gente arrecada recursos aqui nos Estados Unidos, no Brasil mais hoje em dia, né, para apoiar projetos sociais no Brasil. E a gente faz eventos, né? A Cláudia é uma das nossas. Olha, eu vou te falar, eu estava pensando isso quando falando assim, né, de pessoas. Você, Mário Canivello, a Juliana Reis, tem pessoas assim que são fundamentais para o meu trabalho, assim, e fundamentais para o meu trabalho, assim, para o sucesso do trabalho, sabe? Porque sem vocês realmente nada seria possível. Claro, os artistas nem se fala, né? Sim. Mas Mas é que a gente acaba fazendo essa ponte, né? Então, eu entendo o que você está falando. Mas para a gente, assim, eu pelo menos posso falar por mim. Eu fico muito honrada em ser procurada por pessoas como você, como a Brasil Foundation, porque eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa de uma maneira que eu não perco nem meu tempo fazendo pesquisa, entendeu? Porque eu conheço a seriedade da ONG. Então, assim, eu não tenho problemas. Eu faço de coração, amo, sou apaixonada. Você vê que a Fernanda, que é a nossa ponte, né? A Fernanda Gentil, que conduz os leilões ultimamente, ela faz de coração, ela ama, ela adora. Porque realmente é uma ONG muito séria, que movimenta realmente um valor muito importante e atende muitas causas muito nobres, né? assim, eu acho que a gente né, já tem um trabalho consolidado, assim, é um trabalho, né, quando você fala em ONG no Brasil, às vezes as pessoas falam, ONG tem esse, e aí a gente é uma ONG americana, então a gente sofre auditoria no governo americano, né, tudo é muito, muito transparente, assim, É. sabe? E, e a gente, enfim, mas o nosso trabalho só dá certo porque tem pessoas como você, né? Enfim, é difícil falar nomes porque é muita gente, né? Imagina, tipo, né? Belo Horizonte, São Paulo,
Nova York, Miami, é muita gente, É né? Que muita, é muita gente a gente envolvida. depende da boa vontade de todo mundo, entendeu? Sim, com certeza, com certeza. Então, mas são assim, né? Eu fiquei pensei muito no Mário, que ficou meu amigo, assim, né? Que está sempre apoiando com o Cauã e com O Mário o é um que ele querido, pode. né? Não, ele é demais. A Ju Reis também, que é minha amiga. Sim. Enfim, são pessoas que são fundamentais, assim, que né, a Preta, gente, tipo, assim, daí se for falar de artistas tem vários, mas assim, É, tem a Flávia a Alessandra, o Flávia Otaviano, Otaviano, né? a Fernanda também, sempre. Não, tem pessoas assim que, gente, a gente sabe que pode contar sempre, né? É, Fafá de Belém, enfim, são vários. isso faz toda a diferença. E quantos meses antes você começa a trabalhar para cada gala desse? Então acho que uns 5 meses, ah, 5, 6 meses. A gente já está no planejamento do ano que vem, né? Então a Sim, gente planeja no final do ano, para o ano que vem. Mas, por exemplo, Nova York, que é o principal, a gente já começa muito cedo, assim, tipo, em fevereiro a gente está falando, entendeu? Já está vendo o local, né? Mas daí geralmente uns 5 meses, e daí um emenda no outro, às vezes, né? Eu tô produzindo sim, um, já começo o outro, daí começo a produzir o outro. Por exemplo, quando eu tô fazendo Nova York, no meio de Nova York eu já tô fazendo São Paulo também, que é em sim, novembro, né? sim. E É, daí vai emendando, mas é bom, porque depois quando acaba São Paulo, que é o último, dá um vazio, assim. Mas é um vazio, é que nem a live, né, que aconteceu, enfim, que a gente vai falar é, depois. é. E como é que foi esse desafio agora de fazer a live? Porque a live foi um sucesso, né? É Foi muito. completamente diferente do evento presencial, mas assim, a live foi um sucesso, mas foi uma coisa que vocês tiveram que produzir meio que de uma hora para outra. Porque a pandemia chegou, ninguém sabia muito bem como isso ia ficar, até decidir fazer a live. Como é que foi essa decisão e como é que foi essa produção? Então, na verdade, daí tu mistura muita coisa, né? Porque a gente tinha um planejamento de 5 eventos esse ano, né? Que era são os 20 anos da Brasil Foundation. Então a gente tinha 5 eventos. A gente tinha Nova York, Miami, Rio, São Paulo BH? e BH. E daí, daí tá, passou o carnaval, eu fui pro Brasil no carnaval, cheguei do carnaval já com corona na porta, né? Porque literalmente lá em São Paulo, quando eu tava no carnaval, foi o primeiro caso no Brasil, não sei o quê. Daí quando voltou, começou aquela coisa, a gente já tava com a data de Nova York já, que é sempre o principal, né? Já tava tudo Sim. certo. E daí a gente começou a fazer começou assim, tem a possibilidade, eu me lembro até hoje, a gente começou a trabalhar de casa, e eu Aham. comecei a pintar um quarto. E eu me lembro que a gente, no meio tinha uma reunião, assim, no final do dia, tipo, já tinha acabado, porque a gente estava pintando, e eu me lembro dessa reunião quando a gente decidiu que não ia ter o evento, né? E Aham. algumas pessoas ainda falavam, não, vamos esperar mais um pouco, esperar mais um pouco, esperar mais um pouco. E depois não deu mais para esperar nada, né? E daí a gente falou dessa live, só que a ideia da live era muito a ideia da live que a gente, do Zoom, assim, né? Comecei a assistir eventos aqui nos Estados Unidos do Sim, BAN, né, de outras organizações, e era muito isso, era muito Zoom, né? Era sim, o Zoom muito careta, não sei o quê. E daí, quando a gente falava de live, as pessoas achavam isso, que a gente ia juntar todo mundo num Zoom, né? sim, Só que eu sempre pensei eu sempre tava com a ideia mais do streaming mesmo, assim, tipo, de sim. fazer um show transmitido, né? E foi isso, e foi assim, tipo, eu vou te falar, no início foi bem frustrante, assim, porque mudar todo o planejamento, né? E não poder ir pro Brasil e tudo isso, muita loucura. E daí, mas quando a gente começou a trabalhar, assim, e as coisas, e tem duas pessoas que foram fundamentais, que foi a Cláudia Ambos, e o Maurício Morato, que foram os chairs, assim, que, tipo, deram suporte total. Uh, eles e a gente começou a trabalhar e eu comecei a contatar vocês, os empresários, as pessoas, né? E daí começou a dar muito certo, assim, sabe? Tipo, mas mesmo assim, eu vou te falar, assim, até um mês antes, menos, quando eu falava para as pessoas, as pessoas do comitê, que tem um comitê, né, que trabalha, que ajuda a vender tudo, vender os patrocínios, né? As pessoas não entendiam ainda como ia ser, assim, tipo, que era eu dava um exemplo assim, gente, é tipo Criança Esperança, mas,
Mas, é claro, dentro da proporção, não é a gente não é a Globo, né? A gente não é uma TV nem uma produtora de vídeo, nada disso. A gente é uma Sim. ONG. Então era para fazer nesse, né? E a gente foi criando o roteiro. Quando a gente foi ver, assim, uma roteirista maravilhosa, daí a gente chamou a coisa foi ficando assim profissional mesmo, sabe? Era uma, tipo, todo mundo achava que era Zoom, de repente já tinha uma roteirista, daí já tinha uma diretora, tinha uma equipe de vídeo, assim, e a coisa foi crescendo, crescendo. Quando a gente começou a bater o roteiro, assim, já tinha, tipo, a gente falou, não, gente, são 3 horas de live. E foram quase 4 horas, né? Maravilhoso, né? E o legal da live, assim, que foi uma conexão de pessoas sem a gente estar junto, mas pessoas que estão desde do meu início, por exemplo, são pessoas que tem pessoas que já estavam antes de mim, óbvio, né? Mas são pessoas assim que a gente foi que eu fui juntando, assim, que eu fui mantendo contato, sabe? Tipo você com a Fernanda, o Mário com o Cauã, e daí as pessoas e foi ali foi uma coisa, porque quando eu tô no gala, você já viu, né? Você nem sento, né? Eu sento na tua mesa, mas nem sento. Mas na minha mesa você senta um pouquinho sempre, graças a Não, então, mas mas assim, né, eu tô ali Deus. na Mas eu sei, não adrenalina. dá? Nem consigo comer nada, imagina. Daí, só que daí ver o negócio na televisão, claro, não é um gala, né? Mas é uma coisa que é o meu trabalho ali, né? Foi muito Sim. legal, assim, tipo, eu não consegui assistir também, porque eu tava ali eu tava trabalhando, né, no Sim. WhatsApp, e fala isso, não sei o que, a Gisele, por exemplo, tinha que entrar antes, daí muda a ordem, não sei o quê. Gente, muito Então, chique, Gisele, fala sério. não, foi muito legal. E daí a gente, enfim, deu muito certo, assim, porque a gente, é isso, assim, a gente não sabe quem vai participar, né? Quando a gente começa a ter a ideia, a gente pode, Sim, porque as pessoas que não participam, ela, assim, parece que é super fácil, né? Mas todo é. mundo é super ocupado, todo mundo tem os seus horários, né? Tem as suas causas também, muita gente ajudando já muita coisa, né? E nesse momento de pandemia, muita gente estava envolvida com várias outras causas novas, Exatamente, pela exatamente. demanda da pandemia. E quando vocês fizeram a live, já tinha bastante tempo de pandemia. Então já estava todo mundo muito inserido numa vida diferente, numa vida nova, né? Assim, com a sua rotina diferenciada. Por um momento parece que está todo mundo meio disponível, mas isso não é verdade, né? Então, O que a gente mais é. ouve hoje em dia é, gente, hoje eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes da pandemia, meu dia a dia está muito mais atribulado, está uma loucura a minha vida. E aí, para a pessoa estar ali, naquele dia, naquela hora, claro que é mais fácil estar aqui do que ter que ir para São Paulo, para Nova York. Mas, de qualquer maneira, tem toda uma Não, produção, um antes, total. né? As pessoas têm que Não, e saber todo qual é mundo o tem figurino que vai filho. usar, Não, enfim. e todo mundo tem filho. E assim, daí, claro que todo mundo quer entrar no horário mais cedo, né? Daí você não dá pra botar todo mundo no horário mais cedo, entendeu? Quando A você briga vai do ver, horário. você tem que fazer. Exatamente. E assim, e a gente entende, porque as pessoas têm família, têm filho, Claro, a casa, todo mundo tá em casa, todo mundo sabe que a casa é uma empresa, né? A casa isso. tem início, meio e fim, né, no dia. Então, É, assim, quando você entra numa live 11 da noite, né, é tarde, né? Não é tão simples. sim. E não é porque é artista, nada disso, é porque realmente a vida é muito louca para todo mundo, né? E nesse momento de pandemia está mais louca ainda. É o que você falou, É, está todo mundo com os filhos em casa, muita gente está com sem seus colaboradores. Eu mesma, desde o início da pandemia, a Sueli não vem trabalhar. Então, é, assim, eu já trabalhava em home office, isso não foi um impacto para mim, o impacto foi terem cessado de cara os meus trabalhos, porque parou é, tudo, né? As contratações de TV, contratação de teatro, de cinema, séries, tudo os eventos, tudo parou. Isso sim foi um choque para mim, mas assim, o home office eu já trabalhava, mas eu é, tive que ficar ainda com a carga de cuidar da casa, né? Que é, é uma carga além. Eu tinha a Sueli que vinha 3 vezes por semana aqui, me ajudava. Isso era muito bom, né? é. Hoje em dia eu me viro sozinha. Óbvio que a casa não está mais como na época da Sueli, né? Que ela tem habilidades melhores que a minha. Mas é isso, a gente fica com o tempo mais restrito, né? Não, e também assim tem o engajamento, né? As pessoas se engajaram, assim, sabe?
E eu vou te falar, assim, eu acho que eu parto sempre do princípio, assim, as pessoas falam, porque artista tem que fazer. Não, não tem que fazer. Ninguém é obrigado a fazer, entendeu? Tipo, Óbvio que não. porque a pessoa é pessoa pública. Não, então, assim, eu sou muito grato de todo mundo que participa, assim. Tipo, que, né, eu boto eu falei, depois que acabou, eu mandei mensagem pra Preta, eu falei, Preta, eu te botei numa furada. A Preta ela ficou todo mundo, Otaviano e E Flávio. Flávia, durante 4 horas, né? Ali, o Otaviano falava em pé mesmo, né? A É, Preta sentava. Então, assim, 4 horas. Pensa isso, assim, tipo, ninguém é obrigado a fazer isso, entendeu? mas as pessoas fazem de coração, porque Então, realmente a imagem da exatamente, Brasil. porque às vezes a gente escuta assim, porque o artista tem que fazer, né, que é pessoa pública. Não, não acho, assim, não acho acho que cada um tem que, né, todo mundo tem família para ajudar, entendeu? Todo mundo tem, sabe? Então, assim, eu me sinto muito grato quando as pessoas ajudam, assim, e é muito, muito legal. Foi muito, assim, compensador. Tô desde fevereiro, né? Foi em setembro, assim, já faz um mês. E depois que passa, dá aquele vazio de novo. Mas dá uma sensação boa de dever cumprido, né? Porque foi Não, um total. trabalho. A gente já está em planejamento para o ano que vem, e daí tem coisas novas aí. Eu também faço o fundo da Gisele, né? A gente tem sempre tá rolando coisas, então tá sempre tem muita coisa para fazer e tem muita coisa para fazer mesmo, né? No Brasil, a gente precisa de E o ajuda, de nosso muita ajuda. carnaval, Júnior. Não, carnaval é. Acho que o carnaval vai ser em julho. Que- É, quero Não, ver você conseguir vir para o carnaval esse ano. vou, pode ter certeza que eu vou. Você vai dar um jeito, né? Não tem como. Vou. Não, não, assim, enfim, mas a gente, eu acho que até o julho as coisas vão estar melhores. Não, com certeza, vão estar melhores, mas já vai ser mais em cima do gala. Aquela que está tocando terror, né? Será que você consegue vir? Não, uma semana assim, nem que seja de quinta a quarta de cinzas. Mas o carnaval eu não perco, né? Não, o Me carnaval é tirem minhas tudo, férias. mas não me tirem o carnaval. É, Realmente, carnaval é maravilhoso. Eu amo, 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 amo de paixão. Fiz uma live, inclusive, com o Gabriel Davi, para eu tentar vi, eu entender vi. É muito a legal. história do carnaval, mas na época ainda estava muito, muito nublado, não se sabia nada direito, existia uma vaga vontade de se manter a data, mas bem vaga, porque já estava começando a sinalizar que ia ser bem delicado, né? Dar tempo da É, vacina e tudo, e das escolas se prepararem. Mas, enfim, vai ter carnaval. De uma forma ou de outra, com certeza vai ter carnaval, porque a gente é brasileiro, não desiste nunca, não, não desiste né? nunca. E o carnaval tem que rolar, não tem jeito. Gatinho, a gente está quase, quase, quase no final da nossa live. Conta um pouquinho mais. Você falou assim, eu faço também umas outras coisas com a Gisele e tal. Conta um pouquinho disso. Não, então, não. A Gisele abriu um fundo com a gente, com a Brasil Foundation, e a gente, ah, no primeiro momento, era para ajudar, enfim, né, com emergencial, com as famílias no Sim, Brasil. A gente ajudou primeiro no Rio Grande do Sul, e é muito legal, porque eu sou gaúcho, né, ela também é ela gaúcha, também. e daí a gente trabalhou muito nesses Gente, projetos para lá quem do não Sul. sabe, ele está falando da Gisele Bündchen, tá? Assim, só isso. Tipo, parece que é a vizinha dele, mas é só a Gisele Bündchen, só isso. Não, aqui nos Estados Unidos todo mundo fala Gisele, né? Ninguém fala o Pois sobrenome. é, pois é. Então a gente começou a fazer esses trabalhos lá no Sul. Foi muito legal, assim, uh, o meu trabalho, assim, eu sempre fui da área de eventos, né? Então, claro, eu sempre tive contato com os projetos, a gente sempre me envolvi muito na parte de vídeos, então né, estava em contato com os projetos mais nessa coisa audiovisual, assim. E daí, com a falta de eventos e, enfim, produzindo a live, eu comecei a fazer essa parte do fundo da Gisele na parte de programas, que é lidar com os projetos, assim, ajudando, porque tá todo mundo super sobrecarregado. Sim. Então, eu comecei a fazer e comecei a entrar em contato com projetos do Sul, projetos que eu já conhecia, assim como o Ibem Lendon, que é um projeto lá de Belém Novo, que é na zona sul de Porto Alegre também. E depois comecei a fazer daí outros projetos que eu não conhecia e lidar assim com os projetos e ver os problemas, né? Assim que sentia
a gratidão pelo que a gente tem, assim. Muitas vezes, Cláudia, eu ficava aqui no meu quarto vendo televisão, assim, durante a pandemia, eu ficava assim, gente, eu tenho Netflix, eu tenho televisão, eu tenho aquecedor, sabe? É muito louco, assim, porque é muito triste, é muito triste. E daí, isso é compensador demais, assim, sabe? Fazer esse trabalho, e daí enfim, as meninas, todas as irmãs da Gisélia, todo mundo trabalha com ela, então, assim, a gente foi super, conectou super bem, assim, sabe? Ela já tinha participado de eventos da Brasil Foundation lá em 2010, eu acho, num gala. A Patrícia também já conhecia a Gabriela, que é a irmã da Gisele, né? E, enfim. E daí a gente começou a desenvolver esse fundo que a gente ajudou 22 projetos no Brasil. Depois do Rio Grande do Sul, foram 8 no Rio Grande do Sul. Depois a gente passou para o Brasil, né, para outros, para Manaus também, enfim, vários outros, Amazonas, vários outros estados. Sim. E daí, e assim, e pessoas ajudando, e ela investiu, outras empresas investindo também, empresas que são parceiras dela. E a gente começou a ver o resultado, assim, dos vídeos, né? Pessoas, assim, a gente tenta ser a gente quer divulgar, mas não quer ser sensacionalista, né? Mas assim, gente, é muito triste, assim. Mas ao mesmo tempo é muito compensador, assim, de ter uma A pessoa como Gisele é ela muito querendo ajudar. respeitada também, né? Então, quando ela abraça uma causa, quando ela abre alguma coisa, as pessoas realmente vão junto, né? Porque sabem da seriedade dela, né? Não, e a gente, enfim, a gente começou, hoje o fundo já começou a ter uma vertente mais para a área do meio ambiente, então a gente já está ajudando vai ajudar projetos lá no Pantanal, né? E a Brasil Foundation nunca foi uma organização com ajuda emergencial, né? Tipo assim, cesta básica, sempre Sim, foi estruturada, né? Tem uma seleção, tem um edital, depois sim, tem uma capacitação, é tudo muito estruturado, não, e é, né, médio e longo prazo, não é assim só a comida, não, assistencialista, né? sim. Então, mas nesse momento não tinha como a gente não participar, Tinha. né, tipo, de não fazer nada em relação a isso. Porque muita gente ainda está numa situação muito delicada, né? É o que você falou, somos privilegiados, mas tem muita gente que ainda está numa situação bem Não, pesada. e vem olha, eu vou te falar que pode não, tá, vai ficar pior, assim, em relação à parte social, né, social, assim, tá muito complicado. Sim. Porque De ficar muitos projetos não puderam continuar a atividade, né? Então, assim, a economia está, né, balançando, então as coisas não estão fáceis. bem delicado. Amor, a gente vai começar a encerrar, porque eu tenho que salvar a live, a gente não pode perder a live, senão depois o povo que não consegue entrar ao vivo, que quer ver depois, se a gente perde a live, eles enlouquecem. Quero te Salva. agradecer muito, Eu, muito, muito, eu que muito. quero te agradecer. Gente, só você. Eu falei com a Alessandra hoje, falei, Alessandra, só a Cláudia mesmo para inventar essa história de live comigo. Você é uma figura, Cláudia. Mas é isso, amigos são para isso, amor. A Se gente você... não faz live, Cláudia. A gente vai no Fazendola e fala lá e fica falando. Mas por enquanto a gente não está podendo ir a lugar nenhum, foi ótimo. Sentamos É, aqui, eu daqui, você daí dos Estados Unidos, contamos você contou um monte de histórias, a galera adorou, ó, tá todo mundo aqui, parabéns. Pietra dizendo que está com saudades, a Lê estava aqui, Camila, galera, todo mundo, Fabiana, todo mundo veio prestigiar. Muito bom, muito obrigada mesmo. Beijo obrigado enorme na você. família. Espero você em breve por aqui. Estou Muito em breve. morrendo de saudade, morrendo Eu de saudade, também, também. tá? Fica com Deus. Parabéns pelo seu trabalho. Seu trabalho na Brasil Foundation é exemplar, realmente Obrigado. exemplar. Obrigado. Quando a Alê falou que as lives, que os galas são antes e depois de você, a gente não está querendo desmerecer o que foi feito antes, mas com certeza você estar na Brasil Foundation agregou muito valor e você sabe disso e a gente tem que aprender
a aceitar elogios também, né? Eu sei, eu tô fazendo a minha terapia é isso. Eu tô fazendo terapia, uma das coisas é isso, é aprender a aceitar elogio. É isso, porque assim, a gente tem, todo mundo fala muito do problema com críticas, né? Que as pessoas têm problema em aceitar a crítica, mas ninguém comenta muito o problema que a gente tem em aceitar elogios e não pode ter. Não pode ter. Os elogios têm que ser muito bem-vindos. Eles fazem parte e eles nos dão mais ânimo ainda e mais força. E tem que saber aceitar. E parabéns mesmo. Beijo Mas pra acho que família. tem muita coisa do backstage também, assim, porque como eu sou de backstage, Sim. assim, eu não sou do holoforte, entendeu? Então eu sou tímido. Eu gosto, e daí tem o lance de estar behind, Mas né? olha eu aqui Atrás. fazendo live agora. Se em fevereiro, quando a gente estava no Fazendola, alguém falasse que eu ia fazer live, você ia falar, ha, 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 Cláudia nunca vai fazer live, não ia? Não, eu sei, é importante, né, aceitar as oportunidades. É isso. A gente tem que fazer isso. Não tem jeito. Gatíssimo. Muito Beijo. obrigada, obrigada, obrigada Obrigado mesmo. você. Uma Vou semana, malhar agora, vou malhar. Uma semana abençoada para você, tá? Obrigado. Fica Beijo. com Deus. Beijão. Galera, Tchau. espero vocês na sexta-feira. A live de sexta também vai ser super bacana. Vamos falar sobre um método de fisioterapia incrível. Vocês não podem perder, tá bom? Obrigada, beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Vou encerrar aqui para salvar a live.